Primeira Crônicas, capítulo 13, versículo 12. Primeira Crônicas, capítulo 13, versículo 12. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Diga: o Senhor abençoou a sua família e tudo o que possuía. Agora diga mais forte: o Senhor abençoou a minha família e tudo o que eu possuo. Agora você dá um aplauso a Jesus aí. Hoje nós vamos terminar essa série sobre família. E é notório que mexer com família, para alguns é maravilhoso, para outros nem tanto. Para alguns é legal, para outros uma área que eu gostaria de não tocar. Por quê? Porque não é todo mundo que tem uma família maneira. Não é todo mundo que teve uma criação de pais extraordinário. Não é todo mundo que teve uma mãe carinhosa, que teve um pai carinhoso. Não é todo mundo. A gente sabe disso. Há 19 anos lidando com família. Não é todo mundo que pôde comer o que queria. Não é todo mundo. Tem pessoas que tiveram ausências na infância de coisas que são tão simples. Um Yakult, por exemplo. Quem gosta de Yakult aí? Quem gosta de Yakult? Yakult. Talvez um ovo de Páscoa na Páscoa. Quem gosta de ovo de Páscoa? Quem gosta de presente? Talvez alguns aqui não tiveram isso. Talvez alguns aqui não tiveram aquele beijo para dormir. Tchau, meu filho, dorme com Deus. Tchau, minha filha, dorme com Deus. Minha filha tem 28 anos, meu filho tem 25 anos. A gente beija, a gente abraça, a gente vai no quarto. Abre a porta do quarto, está dormindo? Não. Então tchau, dá um beijo, vai dormir. Não é todo mundo que teve isso. Mas na hora que tem que puxar o dedão, a gente puxa também, viu, irmão? É tranquilo. Não é, amor não é para tirar a disciplina, e disciplina não é porque não precisa de amor. São os dois, as duas asas do avião. Amor e disciplina. Diga: amor e disciplina. Mais forte: amor e disciplina. Talvez você teve só disciplina na sua casa. Talvez você teve só amor. Aí você tem dificuldade com autoridade, você tem dificuldade com limite, você tem dificuldade com referência, você tem dificuldade com submissão. Por quê? Foi muito amor. Então precisa ter os dois. Agora a gente está vendo um caso diferente. O homem segundo o coração de Deus, ele está angustiado, porque os filisteus tomaram a arca de Deus. E olha que coisa interessante. O povo de Israel foi numa guerra contra os filisteus. Era para eles apenas confiarem em Deus. Sabe o que eles fizeram? Pegaram a arca de Deus e levaram. Deus não é um Deus de amuleto. Diga: Deus não é um Deus de amuleto. Então eles levaram a arca de Deus como se agora, por causa da arca, nós vamos vencer. E sabe o que Deus deixou? Deixou eles perderem a guerra. E sabe o que os filisteus fizeram? Pegaram a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, e levaram para a sua casa. Só que lá não era lugar da presença de Deus. Escute, a presença de Deus, ela pode ir para qualquer casa, mas ela não fica em qualquer casa. Olha que coisa boa. Ela vai para qualquer casa, ela foi para a minha. Mas ela não fica na casa se a presença de Deus não for prioridade da casa. E para os filisteus, era só um objeto de ouro. Para os filisteus, não significava nada. Pelo contrário, o que significava era a derrota do povo de Israel. Sabe o que acontece lá? Começa a estourar praga para tudo que é lado. O que eles fazem? Vêm retirar essa arca aqui.
Irmão, a presença de Deus, em quem quer a presença de Deus, é maravilha. A presença de Deus, em quem não quer a presença de Deus, só dá problema. Por quê? Porque Deus tem a maneira dele lidar. Deus tem os códigos dele para a gente viver. Deus tem os mandamentos dele para a gente cumprir. E quando a gente quer a presença, mas não quer o modo dele, começa a dar problema. Por isso que muitas pessoas desistem, muitas famílias desistem. Por quê? Porque eles querem Deus do seu jeito. Eles querem um Deus pendurado, eles querem um Deus que carrega no bolso, eles querem um Deus do seu jeito. Não, porque para mim Deus é assim. Como se a criatura que criasse o Criador. Não é a criatura que cria o Criador, é o Criador que criou a criatura. Quem está aqui, diga amém. E nesse intervalo, Davi toma uma decisão. Então vamos lá buscar a arca. Só que Davi vai buscar a arca de Deus sem preparo, sem dar uma olhada. A intenção de Davi é boa. O coração de Davi é bom. Mas o modo de proceder de Davi não foi correto. Olha aqui. Preste atenção, família. Tem muita gente que tem muitas ideias boas. Tem até um coração puro. Sim. Ele tem uma ideia de como Deus vai ser. Só que Deus tem uma maneira. E como que a gente conhece Deus? Através das Escrituras. Só que Davi, ele animado, foi buscar a presença de Deus. O que aconteceu? Quando ele vai carregar, ele pede para a gente animada também carregar e coloca em cima de um boi e vem animado. Só que, gente, por isso que você tem que aprender Bíblia. Andar com Deus animado não é o suficiente. Você tem que estar com Deus inspirado pela palavra de Deus. Por que que você vai ficar brigando contra alguma? Ah, eu posso não ter uma família boa, mas pelo menos eu tenho meu emprego. Pelo menos eu tenho dinheiro. Pelo menos eu tenho meu carro. Por que ser assim? Eu posso não ter nada, mas graças a Deus que eu tenho meu pai e minha mãe. Por que ser assim? Eu não estou falando que você vai escolher o que é melhor. E não estou falando que é melhor isso do que aquilo. Eu estou dizendo para você, na sua casa, crer que Deus quer abençoar a sua família e quer abençoar suas coisas. Que Deus quer ver você feliz e Deus quer ver você prosperar. Você não pode ficar fechado para isso. Você não pode ficar revoltado com isso. Quantas pessoas parece que gostam do discurso da miséria? Gostam do discurso da escassez, gostam do discurso que mexe na alma, que mexe com as emoções. Irmão, levante a sua mão aqui. Eu não estou aqui para trazer um discurso para as suas emoções, porque as suas emoções são insaciáveis. Eu estou aqui para liberar uma palavra para o teu espírito, que vai mudar a história da tua vida, e vai mudar a história da tua casa. Pode aplaudir, vai mudar a história das suas coisas. É isso que faz. Agora escute. É qualquer casa, diga qualquer casa. Não foi uma casa escolhida. Olha, qual a melhor casa? Não, qual a casa mais próxima aqui? É a de Obed-edom. Então leva a arca para lá. O que ele fez para merecer a arca? O que eu e você fizemos para merecer a presença de Deus? Diga nada. Mais forte, nada. A presença de Deus é a graça de Deus, irmão. Foi a graça de Deus que nos alcançou. Ah, não, porque eu sou muito bonzinho lá em casa, não tem nada a ver. Ah, porque eu sou honesto, ser honesto para não ser preso. Ah, é porque eu sempre ajudei os pobres. Ah, é porque eu dou sangue. Irmão, ninguém faz alguma coisa para merecer receber a presença de Deus. Sabe por quê? Zaqueu não fez nada para merecer. Pelo contrário, quem olhou e disse assim, esse cara não é Deus porcaria nenhuma, porque ele está comendo lá na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos, corrupto, ladrão, e ele está lá comendo com os pecadores lá. O que Zaqueu fez? Nada. O que Obed-edom fez? Nada. Mas tem uma coisa, tão simples, que todos nós temos que fazer. Abriu a casa. Diga, abriu a casa. Mais forte, abriu a casa. Aqui eu tenho um parênteses para você. Por que você não pensa em abrir a sua casa
para nós fazermos um GPS nela. Por que você abre a casa para festa de aniversário? Você abre a casa para assistir jogo de futebol? Você abre a casa para conversar com suas amigas, com seus amigos? Você abre a casa para um churrasco? E por que não pensar em abrir a sua casa para que a presença de Deus vá e para que toda a sua volta seja abençoada, a família e as coisas? Por que não? Porque temos tempo para abrir a nossa casa para tanta coisa, e quando falamos em abrir a casa para Deus, tudo é difícil, tudo é complicado. Eu preciso te falar um negócio, é porque a gente precisa voltar ao primeiro amor. Nós precisamos olhar diferente a obra de Deus. Nós precisamos olhar diferente o que Deus tem feito na nossa vida. Deus nos abençoa com um lar, Deus nos abençoa com um teto, Deus nos abençoa com uma mesa, Deus nos abençoa com um pó de café, Deus nos abençoa com arroz e feijão, Deus nos abençoa com um carro, e nós não abençoamos as nossas coisas para alguém. Está fazendo sentido aqui ou não? Está fazendo sentido aqui ou não? É porque esse é o grande problema nosso. A gente quer ouvir o evangelho que nos dá vitória, mas a gente não quer ouvir um evangelho que nos chama para a responsabilidade, que nos chama para o embate do reino. A gente não quer ouvir um evangelho que tenhamos que fazer alguma coisa que nos tire da zona de conforto. Mas, meu irmão, quando a presença de Deus entrar, a sua zona de conforto vai acabar sim, mas a bênção de Deus vai ser multiplicada na sua casa. Mas a presença de Deus. Não, mas eu tenho a presença de Deus. Sim, eu sei que você tem. E glória a Deus por isso. Mas e as coisas? Será que você não teria mais daquilo que Deus quer te dar? Ou você acha que Deus vai dar para a gente, independente do que a gente faça, daquilo que devemos e podemos fazer? Há uma diferença muito grande. O que Obed-Edom fez? Nada. Mas abrir a casa era com ele. Obed-Edom, oi, olha, deu um problema e tal, trazer a arca. Não. Eu já fiquei sabendo que deu praga lá no Filisteu. Eu não quero esse negócio não. Tá bom, ele podia fazer isso ou não podia? Sim ou não? Sim ou não? É igual você, ué. Você pode não abrir a casa. Você pode não querer gastar 2 horas do seu tempo na semana, abrindo a sua casa, para o evangelho ser pregado. Você pode, não tem problema nenhum. Você não precisa ficar oprimido por causa disso. Mas você não pode me tirar o direito de provocar você. Você não pode me tirar o direito de bater na porta da sua casa e falar, olha, a gente está com um projeto da arca aqui, pode entrar na sua casa? Não. Está tudo bem então. A gente vai notar, mas está tudo bem. Está tudo certo. Porque o problema não é a arca não ficar. O problema é só a arca entrar na casa de alguém. Quem está aqui? Quem está aqui? Então Obed-Edom abriu a casa e ficou 3 meses. Gente, Deus não precisa de muito tempo para fazer um estrago no bom sentido da nossa vida. Deus só precisa entrar. Diga, Deus não precisa de muito tempo. Ele só precisa entrar. Agora deixa eu te explicar. Ele permanecer é outro papo. Você quer Deus só 3 meses? Eu não quero. Quem quer Deus só 3 meses? Eu não quero. Eu quero Deus para sempre. Eu quero Deus até que eu morra. Então, se eu quero Deus para sempre, Ele chega só batendo na porta. Mas quando Ele chega e abençoa, Ele coloca regras. Regras. Diga regras. Regras. Essa palavra, estão tentando acabar com ela. Não, ninguém pode seguir regra. Não, temos regras. Os 10 mandamentos são regras. Entregar o dízimo e oferta, regras. A diferença é que ele fala, se quiser. Diga, se quiser. Diga, se quiser. Essa é uma regra que eu posso não querer. Andar com Deus tem regra. Diga, andar com Deus tem regra. É bem o beabá mesmo. Andar com Deus tem regra. Mas eu só cumpro se quiser. Eu não preciso cumprir. Não, eu vou cumprir se eu quiser. Eu não sou obrigado. Então Obed-Edom, ele não é obrigado a abrir sua casa. Mas a presença de Deus muda tanto a vida dele. Sabe o que acontece depois que Davi leva a arca embora? 2 coisas. Sabe o que ele faz? Vou tocar na igreja. Ele passa a ser um músico. Sabe outra coisa que ele faz? Eu vou servir no templo. Abre a sua mão aí. Tem gente que quer a presença de Deus, não quer mais nada. Não, irmão, você não.
Eu profetizo em nome de Jesus, a presença de Deus vai te prosperar, vai te abençoar, mas você não vai querer só a bênção, você vai querer o dono da bênção. Você não vai querer só ser servido, você vai querer servir também. Você não vai querer só receber, você vai querer doar também. Porque quando Obed-Edom recebeu a arca mudou a vida dele, mudou a vida das coisas dele, mudou a vida da família dele, e quando a arca foi embora, ele falou: eu vou também, vou tocar no templo e vou servir no que for preciso. Será que tem alguém para fazer isso hoje aqui? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você está vendo como é que é diferente? Você está vendo como é que é a vida da pessoa? Agora deixa eu te falar, por que é importante a presença de Deus? Pela salvação, diga salvação. Claro que o maior objetivo de Deus foi a salvação. Ele não morreu na cruz, o filho dele não morreu na cruz para eu ter meu carro, para eu ter minha roupa, para eu ter meu lote. Isso tem gente que não está nem aí para Deus e tem. Ele morreu na cruz para que a gente fosse salvo. Agora escute, junto com a salvação, tem coisas na nossa vida que precisam ser abençoadas. Número 1, quem precisa de uma bênção financeira? Qual o problema? A presença de Deus, ela leva uma bênção financeira. Para quem não sabe, um dos maiores problemas hoje na família são dívidas. Eu não vou perguntar quem tem dívida, mas eu vou dizer para você, um dos maiores problemas na família são dívidas. E como que se resolve problemas na família com dízimo, com dívida? Se resolve com sabedoria, mas se resolve com dízimos e ofertas. Quem está aqui, diga amém. Problemas de relacionamento, diga relacionamento. Como é que se resolve o problema de relacionamento? Com a presença de Deus, mas com humildade, com perdão, com quebrantamento. Quem está aqui? Quem está aqui? Vivemos uma das épocas mais fáceis para virar inimigo. Hoje eu vi uma frase que eu achei interessante. A frase dizia assim: é mais fácil perdoar o inimigo do que o amigo. Olha que doideira. Eu fiquei pensando naquilo. É mais fácil perdoar o inimigo do que o amigo. É verdade. Porque a ferida do inimigo, ela é superficial. A ferida de um amigo, ela é profunda. Mas para nós, essa é uma frase. Para nós, não interessa quem nos feriu. Precisamos perdoar. Não tem como ter uma restauração de nada sem perdão. Diga, meu perdão é incondicional. E principalmente dentro da família. Irmão, é muito raro você conseguir ter paz na família se você não tiver perdão à flor da pele. Porque tem muito contato. Tem muita conversa. Tem muito problema. Terceiro, sabe qual que é um dos apontamentos de problemas familiares? Criação de filhos. E hoje está infinitamente pior do que na minha época. Ontem eu com a pastora assistimos um filme. Não vou nem falar o nome do filme, porque é pesado, de repente alguém está ouvindo aí. Mas a crise do jovem hoje é muito séria. De não se encontrar na vida, de 13, 14, 15 anos querendo morrer. Por quê? Porque eu não me encontrei na vida. Gente, a gente tem 50, com 13, 14 anos, a gente está jogando bolinha de gude, dando risada e feliz da vida. Hoje, 13, 14 anos, estão dizendo que ele tinha que ter R$1 milhão. Estão dizendo que ele tinha que ter like. Estão dizendo que ele tinha que ter a roupa de marca. Estão dizendo quantos países ele conheceu. O que está acontecendo? A vida de nenhum adolescente presta. Porque não é todo mundo que tem esse privilégio. Eu conheci a Disney com quase 40 anos de idade. Meus filhos com 12 anos conheceram. Será que eu dei o mesmo valor do que eles deram? Eu falo para eles, vocês têm que dar muito valor para Deus, só que eu e a sua mãe damos muito mais valor, porque a gente sabe o que é uma vida sem Deus. Vocês não sabem o que é pai e mãe sem Deus. Vocês não sabem o que é um lar sem referência divina. Então vocês, por mais que valorizem, vocês não valorizam como a gente. A gente sabe o que é isso, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Que você tem a mente de Cristo para lidar no século 21. Tem alguém para dar um amém aqui ou não? Tem alguém para dar um aplauso a Jesus aí? Agora, como que você faz isso? Tem que buscar a Deus. Quarta dificuldade nas famílias hoje, tempo e rotina. Diga tempo e rotina. E tem tempo.
Ninguém tem tempo. Olha aqui, eu tenho um amigo que ele tem 10 mil pessoas na igreja dele. 10 mil. Domingo ele tem 7 mil lá. Quarta-feira tem 1.500 pessoas. Como é que você me explica? Tem 10 mil, domingo tem 7 e quarta-feira tem 1.500. Ninguém tem tempo. Ok, mas será que não dá para melhorar um pouquinho? Será que não dá para melhorar um pouquinho pelas coisas de Deus? Família. Ah, apóstolo, minha família está com um problema. Gente, vocês me perdoem, mas vou entregar aqui o ouro para o bandido. Quando uma pessoa chega e fala assim, apóstolo, estou com problema no casamento, estou com problema com meus filhos, ou estou com problema na minha casa. 99%. Quanto que eu disse? Hoje nós vamos zerar essa estatística, pelo menos aqui dentro, amém? Amém? Mas 99% começou com um fracasso da vida espiritual. Foi deixando, foi deixando, foi deixando, foi deixando, foi deixando, foi deixando. Aí chega, eu estou com um problema. Nós estamos falando de família aqui, irmão. Hoje, daqui a pouco, vai fechar o projeto, nós vamos orar aqui, mas só que a gente vai orar e vai startar algo, mas você vai voltar para a tua casa. Você tem que arrumar seu quarto, você tem que cuidar do teu marido, tem que cuidar da tua esposa, tem que educar seus filhos, faz parte, vai ter que trabalhar amanhã, segunda-feira, diga amém. A vida vai continuar, só que agora a gente tem ensinos dentro de nós, para olharmos essa situação e falar, peraí, eu vou mudar esse negócio aqui, ué. Quem está comigo aqui? Então, tempo e rotina. Quinto, saúde física e emocional. Problema comum dentro de família. Agora, por que saúde física e emocional? Talvez, eu estou dizendo talvez, está tentando ganhar o que não dá para ganhar. O que a Bíblia diz? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele não está falando que ganhar o mundo inteiro é ruim. Tem que prestar atenção na Bíblia. Ele só está dizendo o seguinte, o que adianta? Porque tem gente que está achando que vai adiantar. Eu vou ganhar o mundo inteiro. Tá, mas daí eu não tenho felicidade, não tenho paz no lar, meu casamento acaba, vou arrumar outra, vou arrumar outro, aí o outro vem com filho, a outra vem com filho, aí eu já tenho filho, aí mistura com os outros, aí fica aquele boné velho. Por quê? Porque resolveram tratar o casamento assim. Ô, gente, é família aqui, amém? Apóstolo, mas eu estou no 8º casamento, então agarre esse. Agarre esse. Só que nós não podemos tirar o ensino da igreja, porque alguém, por falta de conhecimento, ou por escolhas, estão tomando caminhos. Ah, apóstolo, mas eu não aguentei, eu tive que divorciar. É uma escolha sua, mas a Bíblia diz que você não deve. Então agora nós temos um impasse. Nós vamos defender uma atitude ou nós vamos colocar na mesa a clareza aqui? Eu não estou aqui para condenar ninguém, até porque eu tenho pessoas divorciadas da minha família. Eu só estou dizendo para você que as famílias da gente estão sendo deixadas assunto de extrema importância, extrema valia. E eu vou só te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre casamento? Qual foi a última vez que você leu um livro sobre casamento? Mas fala para mim, qual foi a última vez que você estudou uma receita de bolo novo? Qual foi a última vez que você deu uma olhada num carro que você está pensando em comprar e estudou sobre o carro? Meu irmão, Deus não vai fazer como o Aladim da lâmpada. Deus é um Deus de presença, mas Deus é um Deus de responsabilidade. Deus é um Deus que faz o milagre, mas Ele não cuida da nossa saúde. Ele faz o milagre, mas Ele não administra a nossa vida. Ele faz o milagre, mas Ele não cuida da minha esposa, nem a minha esposa cuida de mim, nem Ele cuida de mim. Deus nos dá direções. Deus nos dá orientações. Deus, Ele vai para a nossa casa, mas cabe a mim abrir a porta, deixar Ele entrar e andar como Ele andou. Posso ouvir um amém aqui ou não? Eu sei que esse assunto é desconfortável, porque muitas vezes estamos vivendo a nossa maneira de ser. E ok por isso. Mas aonde que nós vamos falar então disso? Você já parou para pensar que cada vez tem coisas que não pode ser muito falada? Não é por ofensa, mas é por ser bíblico. E muitas coisas bíblicas estão sendo deixadas de lado. Vou abrir um parênteses aqui que não tem muito a ver, mas encaixa. Irmão, quando eu lancei o livro Saber Transformador, há 4 anos atrás, foi normal. Por quê? Porque todo mundo já fala dessa área. Quando eu lancei o livro A Reunião da Reunião, é um bafafá só. Por quê? Porque são assuntos velados.
Amados, dentro da nossa família, assuntos bíblicos estão sendo velados por formações de novos modelos de família. Deixa eu te explicar. Cada um vai ser o que quiser ser. Mas se você quer a arca de Deus, a presença de Deus, o formato da nossa família é bíblico. Você está aqui ou não? O formato dos nossos relacionamentos são bíblicos. O nosso estilo de vida é bíblico. Tem alguém aqui ou não? Sétimo. Sabe uma das crises? Isolamento na família. Cada um está resolvendo a sua vida. É um entra e sai de casa, ninguém mais precisa dar satisfação para ninguém. Por isso, meu irmão, eu sei que eu vou jogar só aqui uma pérola para a gente pensar. A Bíblia não tem uma data para casar. É mentira. Quem fala assim, porque o certo de você casar é mentira. Não tem isso na Bíblia. Não tem. Agora, a gente tem indícios do que seria uma melhor fase. Quem é solteiro, fique de pé. Solteiro, fique de pé, ué. Louco? Fique de pé, solteiro. Não vou arrumar par para ninguém, não. E quem está namorando, fique de pé também. Está namorando. Olha, não tem na Bíblia uma data boa para casar. Mas eu digo uma coisa para você. Cada vez estão jogando os casamentos para mais tarde. Cada vez estão jogando os casamentos para mais tarde. E cada vez está se demorando mais para amadurecer. E cada vez está se demorando mais para crescer. Então eu digo uma coisa. Peça a Deus. O quanto antes você arrumou a mulher da sua vida, o homem da sua vida. Eu sei que eu vou contrário na mão da sociedade. Você consegue pagar um aluguelzinho. Você consegue pôr comida em casa. Essa é a melhor hora para você casar. Não é depois que você viajar 10 países. Eu tenho que te falar isso, porque o Instagram está te dizendo o contrário. Você tem que viajar 10 países. Você tem que ter sua casa própria. Você tem que ter 1 milhão. Você tem que ter. Sabe o que você precisa para casar? Você ter a mulher e o homem que você decidiu passar a vida inteira com ele. Agora, se você tem 14 anos, começa a namorar, você está enrolado. Você está enrolada. Sim. Você tem 14 anos. Eu comecei, deixa eu contar meu testemunho aqui, ó. Eu comecei a namorar a pastora, ela tinha 15, eu tinha 17. Com 21 anos, eu fui para casar, tive um problema, não deu para casar. Com 22 eu fui casar, fiquei 5 anos. Mas por que eu fiquei 5 anos? Porque quando eu tinha 6 meses de namoro, eu falei para ela, vou casar com você, viu? Já te amo, vou casar, vou ter filho, tu vai fazer. Falei, não, já está tudo ser resolvido. Só que agora a gente vai ter que esperar um monte de coisa acontecer. Meu irmão, minha irmã, não tem data. Mas se você encontrou com quem você quer passar o resto da tua vida, parabéns, porque você tem um princípio prontinho para começar a cuidar do seu caminho. Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus? Você pode sentar. Ué, você abre o Instagram lá, você tem que casar depois que você conhecer 7 países. Que regra doida é essa? Que eu tenho que conhecer 7 países. Você tem que casar quando você tiver a sua casa. Que regra doida é essa? Tem que casar quando tiver uma mulher e um homem, é o que precisa casar, irmão. Eu vou morar na casa do meu sogro. Não, aí não faça isso. Não. Aí não. Não, alguém tem que falar isso. Não, eu vou casar porque eu vou morar no quarto do meu sogro. Não. Aí eu já vi que uns desanimaram já. Já vi que uns falaram, então não dá para casar não. Não é isso. Mas eu fiz uma conta aqui. Em Cruzeiro, com R$2.800, um casal consegue morar e começar a vida. Você vai gastar menos dinheiro com bobeira, você vai estar mais focado, você não vai ficar comprando lanche toda hora, você vai economizar dinheiro. Porque namorar gasta dinheiro. Gasta ou não gasta? Quem é namorado aí? Gasta ou não gasta dinheiro? Né? Gasta ou não gasta? Amor, compra um lanche para mim. Casado, fala, amor, frita um ovo. Namorando? Vamos embora, amor, vou pro lanche. Comida japonesa. Casou? Comida japonesa, puxa o olho assim e come. Tá ótimo. Quem quer ter a presença de Deus na família aqui? Número 1. Queira que ele entre. Pode entrar. Deus não é um Deus que obriga. Deus é Deus que quer ser desejado. Se você deseja a presença de Deus,
Acabou. Você pode estar vivendo no lamaçal do pecado. Senhor, eu quero a tua presença, eu não aguento mais essa vida. Ele vai entrar na sua vida, vai transformar a sua vida. Por quê? Porque o problema dele não é a casa. O problema é se a casa quer recebê-lo. Zaqueu, hoje veio salvação em sua casa. Não era a casa que merecia, mas era a casa que queria. Não era a casa qualificada, mas era a casa que abriu o coração para Jesus entrar. Quem está comigo aqui? Por que você deve querer a presença de Deus? Para você não andar errante e andar por propósito. Você saber para o que Deus te chamou. Tem gente que sabe que é filho de Deus, mas ele ainda está errante. Ele não sabe para que lado que ele vai. Gente, isso na família causa um transtorno. Por quê? Porque você vê as pessoas, o tempo vai passando, ninguém quer falar isso, eu sei que não. O tempo vai passando e as pessoas, não sei, eu ainda não decidi. Não é que ele não decidiu. Não é que seu marido não decidiu. É que ele está sendo bombardeado de informações. Dá uma olhada em quem você está seguindo. Talvez você está vendo a vida dos outros. E está se frustrando com a sua. Ei, isso é uma higiene mental que eu fiz. Chegou uma época que eu falei assim, eu não quero mais ver a vida desse. Por quê? Porque está muito fora da minha realidade, não está me fazendo bem. Tenha saúde mental, irmão. Tenha saúde mental. Você olha aquele cafezão, frutas e iogurte e tal, olha o seu pão de ontem. Fala, caramba, Deus não é comigo não. Deus é com você sim. É que você não está entendendo fazer a leitura da vida. Você está olhando outras coisas. Na casa de Marta e Maria, Lázaro morreu. Mas tinha um propósito. Eu vou ressuscitá-lo. Propósito. Aonde Deus chega, nada acontece por acaso. Lembra dos discípulos? Quem pecou? O pai dele ou a mãe dele? Para ele ser cego. Jesus falou, ninguém. Isso aí é para que a glória de Deus se manifeste. Abre a sua mão aí, abre. Quando a presença de Deus entra na tua vida, na tua família, a glória de Deus se manifesta através dos dons e talentos que Ele te deu. Por isso que quando Deus entra na nossa vida, a gente estava indo para um lado e Deus nos leva para o outro. Não é que Ele não queria aquele lado, é que nós não sabíamos o que éramos para fazer. E quando a presença de Deus entra, a bússola entra. O sentido entra. Absurdo a gente estar todo domingo na igreja, toda quarta-feira na igreja, servindo na igreja. Obed-edom, ele entendeu, ele mudou a minha casa, e por ele ter mudado a minha casa, nada para mim é mais importante que ele. Então, eu sei tocar violão, eu vou tocar violão, e eu sei servir, eu vou servir. A palavra Obed é servo, ele já nasceu com esse nome, servo. Abre a sua mão aí, abre a sua mão. Você é filho, mas tem o coração de servo. Dá um aplauso ao Senhor. Você é filho. Escute, Salmo 37, 25. Lembra que a presença de Deus abençoou a família e as coisas. Tem uma versão que diz assim, olha a versão. Quer ver? Não, deixa eu ler esse primeiro, depois eu leio aqui. Salmo 37, 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Tá bom isso aqui ou não tá? Tá, ué, claro que tá. Mas só que é só isso que Deus tem pra gente? Não mendigar o pão? Não. Sabe o que Deus tem pra gente? Olha aqui. Salmo 35, 27. Salmo 35, 27. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam, o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Prazer no bem-estar. Mas eu gosto dessa versão aqui, ó. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, 2 pontos, o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Mas tem uma outra versão, que se encham de alegria os que me apoiam, que eles digam, sempre que o Senhor é maravilhoso, Ele deseja o melhor para o seu servo. Deus quer o melhor para você, por mais que você aceite.
Não vi um justo mendigar um pão. Eu creio nisso. Está ótimo. Mas também tem essa palavra, que Deus ama a minha prosperidade. Por que esse assunto é tão difícil no povo? Tudo bem que aqui a pessoa entra, ela é curada, porque a gente ensina, mas talvez tenha ainda alguns requisitos. Você não consegue ser um dizimista, você não consegue ser ofertante, você não consegue participar de um desafio, você não consegue investir num livro da Tati, você não consegue investir num livro meu. Tudo na igreja é tirar dinheiro seu. Ei, você precisa prosperar aqui, ó. Põe o dedo na sua cabeça assim, ó. Diga, eu preciso prosperar aqui. Irmão, é questão de mentalidade. Por isso tem que fazer a escola de crescimento. Tem 3 aulas sobre isso. Para quê? Para você entender isso aqui. Agora escute. O que Deus tem para nós quando Ele entra na nossa casa é algo extraordinário. Mas dentro da presença de Deus tem um negocinho chamado Bíblia. Diga Bíblia. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja um alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. E impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Escute, a presença de Deus está lá, mas tem coisas que a gente tem que fazer. Talvez você está há muito tempo, amados. Hoje eu estava ouvindo um amigo meu no culto de muito longe, uma igreja assim exponencial. E sabe o que ele falou? Eu falei, não acredito que esse cara falou isso. Ele falou assim, gente, vocês têm sido fiéis no dízimo e na oferta, porque eu vejo a mesma multidão e os recursos diminuíram assustadoramente. Eu assisti esse culto de um cara que tem uma mega igreja. Na hora da oferta, irmão, a gente quer a presença de Deus, mas a gente está abrindo mão de obedecer a Deus. Tem gente que era fiel quando ganhava salário mínimo, está ganhando 5 mil por mês, não consegue, está apertado, está cheio de compromisso, está cheio de viagem, está cheio de móvel novo, trocou os pneus do carro, e agora eu não consigo, apóstolo, porque eu tive que acertar umas coisas, irmão, mas quando tinha salário mínimo, você estava acertando e sendo fiel, Deus te prosperou, Deus te abençoou, agora você está acertando e não está sendo fiel. Gente, Malaquias 3:10 não é para não crente. Malaquias 3:10 não é para quem está visitando a igreja, para quem não levou a presença de Deus para dentro de casa, mas quem levou a presença de Deus, Malaquias 3:10 faz parte do jogo. Quem está aqui? Malaquias 3:10 faz parte da minha fé. Diga, Malaquias 3:10 faz parte da minha fé. Ah, mas é que eu tenho dificuldade. Vai por obediência. Ah, mas eu estou indo com o meu coração fechado. Vai com o coração fechado. É melhor você ter uma atitude de fé com o teu coração fechado do que não ter uma atitude de fé com o teu coração fechado. Uma coisa é você colocar no altar, Senhor, olha, eu estou fazendo isso aqui por obediência, mas olha, parece que vai acabar o mundo de eu estar fazendo isso aqui. Para mim, esse dinheiro eu podia fazer tanta coisa, mas eu estou por fé. Coloquei. Deus vai honrar você e não vai honrar aquele. Não, a hora que eu senti no meu coração, irmão, se levou a presença de Deus, para com essa conversa fiada. Porque você já levou porque sentiu no coração. Que papo é esse? Eu levo Deus para minha casa porque senti no coração. Mas eu não obedeço Deus porque eu não senti no coração. Faz sentido? Alguém tem que te avisar. Não faz. Eu levo Deus. Diga, eu levo Deus. Não, mais forte, eu levo Deus. Porque senti no coração. Mas não obedeço Deus. Porque não senti no coração. É estranho ou não é? Quem está chegando, ok. Eu não estou falando quem está chegando. Eu estou falando aquele que já está em 3 meses. Não, está 3 anos. Está 10. Igual aposentadoria. O cara vai lá, olha assim, a senhora ficou 8 anos sem pagar, né? Eu fiquei. Eu tenho que contribuir para frente.
É esquisito, mas é um bom exemplo. Irmão, não deixe esses buracos de fidelidade, não. Porque pode ser nesse buraco de fidelidade que o diabo entre ali, ó. Aí pode jejuar, pode orar, pode fazer o que quiser, se não entregar no altar. Sério, irmão. Nós estamos falando sobre família. Seus filhos sabem que você é dizimista? Seus filhos já viram você pegar aquela pacoteira de dinheiro? Recebe aí, irmão. Pegar aquela pacoteira de dinheiro e falar assim: isso aqui é meu dízimo. Eles têm que ver. Eles têm que ver. Aqui, ó. Tá vendo esse dinheiro aqui, ó? Esse dinheiro aqui dava pra gente passar 3 dias em Campos do Jordão no hotel. Sabe o que nós vamos fazer? Levar no altar. É de Deus isso aqui. Isso aqui é meu dízimo. Viu, meu filho? Você é dizimista, você é ofertante. Viu, minha filha? Quantos tênis do seu que você gosta dá para comprar? Dá para comprar 3 tênis aqui, ó. Mas você vai aprender com seu pai. Isso aqui está indo para o altar. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Eu falava para meus filhos, ó, eu entreguei esse mês R$1.870 de dízimo. Papai entregou mais de R$2.000 de dízimo. Aí ele fazia, nossa, você precisa saber. A gente não entrega dízimo porque é pouco. A gente não entrega dízimo porque é miserável. A gente entrega dízimo porque a gente é próspero, porque a gente crê na palavra, porque a arca está aqui dentro. Quem está aqui, diga amém. Pode aplaudir. Nós vamos dar uma quebradinha no protocolo. Você vai ficar de pé. Não acabou a mensagem, não. Tem mais coisa que a presença de Deus faz. Ela prospera, ela abençoa, ela salva. Você vai pegar aí seu dízimo, você vai pegar a sua oferta, você for fazer seu Pix, você for passar na maquininha. Hoje está fora da regra, está fora da regra. Tem dia que sai fora da regra mesmo. Você para aí, pega o seu envelope. Se você for passar no cartão, pode ir lá no cartão. Dos 2 lados aqui tem a maquininha de cartão. Se você vai fazer Pix, está ali o número Pix, tá? Se você vai fazer transferência, tá aí. Você tem 2 minutos aí, tranquilo. Enquanto isso, escute. Pega o envelope. Não fica sem envelope, não. Pega o envelope aí. Eu sei que tem gente que já faz na semana, eu sei disso. Eu sei disso. Mas pega o seu envelope, porque a gente vai orar aqui. Não queira partes de Deus. Porque quando você quer partes de Deus, você perde por inteiro Ele. Você não consegue ter parte minha do meu corpo. Você não consegue. Ah, me dá o braço do apóstolo. Não dá. Me dá o dedo. Não dá. Você tem que pegar o corpo. A mesma coisa é Deus. Deus não é partido. Deus é inteiro. Então, quando Deus está na tua vida, Ele está por inteiro. Uma vez, Moisés falou: Senhor, eu queria tanto essa vitória. Teu povo precisa dessa vitória. Deus falou: tudo bem. Mas eu não vou. Ele falou: não, se o senhor não for, eu não quero uma parte sua. Eu quero o senhor inteiro. Mas se o senhor não for inteiro, presta atenção, pega a revelação. Se o senhor não for inteiro, eu não saio daqui. Você não vai entregar seu dízimo por parte. Você não vai entregar sua oferta por parte. Você não vai entregar sua vida por parte. Você vai entregar toda a sua vida. Por quê? Porque Deus vai entregar todo Ele para você. Quem está aqui, diga amém. Então, se tem essa área aqui, que a presença de Deus não mudou ainda na tua vida, você vai mudar por força hoje. Você vai mudar por força. Você vai fazer, é igual um pastor disse para mim: Paulo, você vai amadurecer na marra. É verdade. Não vai ter tempo, Paulo, para você amadurecer. Você vai ter que amadurecer na marra. Foi uma situação que ele me colocou e eu falei: meu Deus, não faz isso não. Um pastor famoso que vinha aqui: não, o senhor não pode faltar, vai ficar ruim. Ele falou: Paulo, você vai amadurecer na marra. Eu lembro disso como se fosse de manhã. Então tem horas que a gente tem que amadurecer na marra. E pode ter certeza, o que Deus tem para fazer na tua vida é muito mais do que a gente, no menor dos menores, poderíamos fazer por Deus. Nós não temos como fazer nada por Deus. Nós só temos como obedecê-lo, honrá-lo, amá-lo, desejá-lo. Quem está aqui? Aí nós temos. Mas fala assim: Deus, se não fosse eu, só estava lascado. Agora Deus bate no peito e fala: sem mim, nada podeis fazer. Levante seu envelope. Sua casa, irmão, passa por dinheiro, tá?
Seu bem-estar passa por dinheiro. Não tenha medo disso. Então levante bem alto assim, ó, bem alto. Diga: Senhor Jesus, nessa noite, a minha oferta é de gratidão pela minha família e pela tua presença, no nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar, traga a oferta. Não acabou não. Meus amados, a gente já está caminhando para o final, mas preste atenção. Foram lá na casa de Obed-edom. Nós estamos precisando trazer a arca. Davi, o rei de Israel, está precisando deixar a arca de Deus aqui. O que ele diz? Pode trazer. Diga: pode trazer. Mais forte: pode trazer. A primeira coisa eu já te falei, ele deixou entrar. Diga: deixou entrar. Mas alguém levou. Diga: alguém levou. Mais forte: alguém levou. Obed-edom não foi buscar a arca. Alguém levou a arca até a casa dele. Alguém levou a arca um dia até a sua casa. Alguém levou a arca um dia até a minha casa. A minha esposa foi a primeira que levou a arca lá para casa. Alguém levou. E você? Tem que levar a arca. Alguém está com a casa esperando, mas você não convida. Você não mexe nas redes sociais da igreja? Tem eventos da igreja, você tem prazer de falar que não vai? Você não está levando a arca. Você está até com ela. Mas não se esqueça, tem que levar a arca. Diga: tem que levar a arca. Irmão, olha que quando você leva a arca na casa de outros, você não sabe a bênção que Deus faz na sua. Porque é um princípio. Ide por todo mundo. Irmão, eu não vou chamar ninguém para irresponsabilidade. Mas eu sei o que é, com responsabilidade, mas entendendo prioridade. Eu não vou resolver isso aqui, porque eu estou indo resolver isso aqui de Deus. Depois eu venho resolver isso aqui que é meu. Com não é irresponsabilidade, não é por troca, é por entender que ali eu tinha que estar. E quando eu voltava para resolver, Deus já tinha resolvido. Eu cansei e canso de viver isso. Por quê? Porque é verdade uma frase que diz: quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Não é de maneira irresponsável. Eu vou abandonar minha casa porque Deus vai cuidar, porque eu vou fazer a obra de Deus. Não é isso. Não distorce a minha palavra, não. Mas tem momentos que você pode abrir mão de coisas por causa da presença de Deus, e pode ter certeza, Deus vai resolver aquele negócio para você. Até aqui eu digo amém. Então leve a presença, porque alguém levou a presença até você. Aqui eu termino. O que ou quem você precisa deixar ir de dentro de você, da sua família, que está atrapalhando você? Talvez tenham coisas na sua vida, não estou falando de família, e talvez tenham coisas da sua família que você precisa deixar ir. Como eu disse lá atrás, talvez você não teve a melhor família. Talvez você até seja fruto de um contexto não agradável e você está cometendo um grande erro, está replicando aquilo. Eu não tive, eu não recebi, não fizeram para mim. Para. O que Deus fez por você é para você fazer dali em diante. Que graça que tem, Deus entrou na tua vida, mudou a tua história e você está carregando os erros da tua casa. É família. Seja a sua melhor versão, diga: eu serei a minha melhor versão. Tem gente dando continuidade aos maus exemplos. Você não precisa. Você não precisa. Isso é a maior loucura da vida. Você de repente tem um comportamento ruim,
Porque seus pais tiveram esse comportamento ruim, e você está derramando esse comportamento ruim no seu filho. E você, filho, não entende que muitas vezes as coisas não serão do teu jeito. E tem coisas que o filho só vai entender quando ele for mãe ou pai. Até lá não entende. Quem depois que foi pai e mãe entendeu muita coisa? Eu, pelo menos, estou de pé. Todo mundo. Ó. Levanta a mão para a gente ver. Todo mundo, porque é diferente, irmão. Quando a Paulinha nasceu e eu peguei ela no meu colo, eu fiquei 3 dias, pegava ela no colo, eu ficava chorando. Eu falava, meu Deus, será que eu vou criar essa menina? Será que eu vou saber criar essa menina? Será que vai ter comida para ela? Meu Deus! Mas a arca entrou, diga, a arca entrou. Diga, a arca entrou. Meu irmão, eu não sei como seria a nossa vida sem Jesus, mas eu não quero nem saber também, porque quando a arca entrou, tudo passou, tudo viveu, tudo cresceu, tudo rompeu. O que você precisa está na presença de Deus. O que você não tem está na presença de Deus. O que você não sabe está na presença de Deus. O que te dói, a cura, está na presença de Deus. Será que tem alguém aqui ou não? Nós vamos fechar esses 3 domingos sobre família com uma coisa em pauta. Eu até anotei para não esquecer. Peça para o Espírito Santo arrancar toda a raiz de amargura de dentro da sua casa. Você perdoou o marido, mas continua jogando na cara. Você brigou com o filho, mas continua cobrando. Você brigou com a sua mãe, mas continua jogando. Você brigou com o teu pai, mas continua jogando. Que Deus hoje nos encha de uma alegria, de uma cura, de uma paz. Para quê? Porque amanhã, irmão, a vida continua. Diga, a vida continua. Fique de pé. A vida continua. Você está 3 domingos ouvindo sobre família. Não é para você voltar para a sua casa e dizer assim, puxa. Quem sabe você vai voltar para a tua casa hoje e vai falar, Deus, me dá uma graça para fazer aquilo que eu sei. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem gente que sabe o que deve fazer, não faz de orgulho. Orgulho. Sabe que poderia abraçar mais, não abraça de orgulho. Sabe que poderia ser mais agradável, não é agradável de orgulho, como se agora não pudesse mudar mais. Irmão, você pode mudar sempre que Deus quiser que você mude. Você pode mudar sempre que for para melhor. Diga, eu posso mudar sempre que for para melhor. Talvez você foi uma pessoa que não recebia amor, não recebia carinho. Por que você vai ser assim? Por quê? Ah, porque eu fiquei. E por que não deixar o Espírito Santo mudar? Ah, eu não sei falar eu te amo. Pelo amor de Deus, escreve e lê. Eu te amo. Pelo amor de Deus. Você está vendo como é que o diabo ele bloqueia a vida da gente? E Deus está desbloqueando aqui hoje. Amém, amado? Talvez você nunca chegou na sua mãe e falou, mãe, deixa eu falar um negócio para a senhora. Respira fundo. Pera, mãe, pera aí. Mãe, eu amo a senhora. Por quê? Porque... não sei, porque eu sou meio assim, meio assado, irmão. Hoje Deus está renovando gente aqui. Por que você não vai chegar hoje e falar, pai, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Nunca abraçou. Aí seu pai fala assim, eu também nunca te abracei. Então tá bom, então a partir de hoje a gente vai se abraçar. Qual o problema? Qual o problema? Tem dia que eu vou sair de casa e meu filho está deitado no sofá. Aí ele estende a mão assim. Aí eu pego na mão dele e falo assim, de pé. De pé. É que eu estou cansado. Ok, de pé. Dou um abraço. Dou um beijo. Minha filha. Qual o problema? Às vezes fala assim, dá um beijo no papito aqui. Às vezes... Mas vai também, irmão. Olha aqui, abre as suas mãos aí, abre. O que é que você precisa mudar? Com quem você precisa mudar? Por que você precisa mudar?
Por quê? É um problema com seu irmão? Ok. Não dá para fazer algo com ele? Ok. Mas pede a Deus sabedoria e estratégia para resolver esse negócio. São 3 domingos falando sobre família. Se não tiver uma lição prática aqui, perdemos o tempo. Tem que ter uma lição prática. Talvez você é uma pessoa conhecida como mão de vaca. Ei, quebra hoje. Passa aqui no mercado, o mercado fecha às 9. Compra uma pizza de R$20, uma coca de R$10. Chega em casa, pode fazer do jeito que eu estou te falando. Estou sendo boca de Deus. Coloca na mesa e fala assim: a partir de hoje ninguém mais me chama de mão de vaca, porque eu era sim um mão de vaca. Eu trouxe essa pizza para a gente comer, mas metade é minha, porque eu estou no processo. Não é tudo também não. Você vai ver, o céu começa a mover, o Espírito de Deus começa a se mover, porque você está tendo lições práticas. Talvez você nunca deu um presente, até para a esposa. Eu não ligo para essas coisas, não é por você, meu filho. Talvez você nunca deu um presente para sua mãe. Mãe, todo dia é dia das mães. Você conversa para boi dormir, eu não sou boi, nem você. Talvez você fale assim: dia dos pais é tudo igual. Não é nada igual não, por isso tem um dia dos pais. Tem umas conversas fiadas, entendeu? É seu aniversário, mas todo dia é seu aniversário. Olha que coisa imbecil. Não, eu tenho meu dia do aniversário. Vamos colocar em prática, gente. É família. Família é isso aqui, irmão. Não adianta falar de teologia para a tua família, não. Demonstra amor à tua família. Eu posso ouvir um amém? Não adianta discutir bases teológicas da vinda de Jesus. Expressa a vida de Jesus na tua vida. É melhor. Quem está aqui? Será que hoje você não vai sair daqui hoje definido sobre um perdão? 3 domingos aqui. Será que hoje você não vai sair definido? Peraí, eu posso ser um marido melhor. Eu deixo as roupas jogadas. Eu falo besteira. Eu vou mudar. E cuidado com falar besteira, hein, irmão. Pois grava aí, dá ruim. Quem tem ouvido, ouça. Talvez você não leva ninguém na sua casa e você vive na casa dos outros. Ei, você gosta de comer churrasco na casa dos outros, mas os outros não comem churrasco na sua casa. Não, a arca está na tua casa, irmão. Você é abençoado, você reflete a glória de Deus. Não pode ter apelidos ruins. Quem está aqui? Quem está aqui? Esse é o jeito que ele ama. Você está aqui dentro da igreja, você não vai ficar aguentando essas frases não. Mas ele é assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Você é melhor que isso, amém? 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 É a semana da família, 3 semanas falando de família. Nós fizemos uma oração 3 horas da manhã aqui, online, não divulgou nada com a liderança. Irmão, seja firme nas coisas de Deus. Seja convicto das coisas de Deus. Você é o guardião da sua casa. Seja você mulher, marido ou filho. Vocês são o guardião da fé na sua casa. Irmão, teve uma hora que a arca saiu da casa de Obed-edom. Por causa da questão geográfica. Lá não era o lugar de ficar a arca de Deus. Mas segura isso aqui. Mas a presença não saiu de Obed-edom. A arca saiu da casa, mas a presença continuou. Ele falou: eu vou servir no templo agora. Não adianta você receber um milagre, irmão, porque quem foi curado morreu, sabia? Lázaro foi ressuscitado e morreu. O filho da viúva foi ressuscitado, morreu. Os leprosos foram curados e morreram. O cego foi curado e morreu. O paralítico foi curado e morreu. Agora, a presença de Deus leva a gente
a passar a eternidade com Ele. A igreja não existe mais por causa da gente, sabia? É duro te falar isso. Essa igreja aqui, tenha isso em mente, ela não está aqui mais por causa de você, porque você já está salvo, você já tem a presença. A igreja só está aqui por causa dos perdidos que não têm a arca. Então, quando você olhar alguém agora lá fora, se lembre que nós estamos aqui por causa dele que não tem a arca. Você tem a arca, leve a arca na casa dele.